Paz do Senhor Jesus, igreja, bom dia para todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora, eu gostaria de estar compartilhando. Encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2, nos versos 1 em diante. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Igreja, que eles bebiam. Irmã, beber é pecado? Igreja, a Bíblia condena os beberrões. Fala que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Que tem em 1 Coríntios, vamos falar aqui, porque tem gente que fala, pode beber, então Jesus bebia vinho, né? As consequências da bebida que é pecado, né, igreja? As consequências. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idosos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Tem outras versões que falam beberrões, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Então a consequência da bebida é pecado. Então tem gente que bebe briga, tem gente que bebe mata, tem gente que bebe agride a esposa, tem gente que bebe trai. Então a consequência é o pecado. Então se a pessoa... Tem gente que gasta o dinheiro de pagar a conta, de comprar comida para um filho, né? Então se a consequência da bebida faz mal, então por que nós vamos beber, né? Aí cada um, nós temos livre-arbítrio, tá? Mas voltando aqui, lá eles estavam bebendo. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, disse-lhe Jesus. Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Para nós falarmos de autoridade. Olha como Jesus usava a autoridade dele. Enchei de água. E todo mundo obedecia, igreja. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Aí elogiaram o vinho, né? Falaram, nossa, todo aqui que o mestre Sala fala, né? No versos 10 disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então é inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, o que Jesus fez, o milagre do vinho, foi o melhor. Que Jesus, quando faz milagre, é melhor, né, igreja? Tudo de Jesus é lindo, é bom, é perfeito, e é duradouro, né? E nos traz paz, amém? Então, igreja, o que aconteceu aqui? A autoridade de Jesus que eu quero te falar, que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, ele usava a autoridade dele. Lá no Evangelho de Lucas, aleluia, capítulo 10, versículo 19, diz bem assim, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder. Tem versões que falam poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, amém? Então Jesus nos deu autoridade também. Mas e por que muitas das vezes a gente fica reclamando, fulano não me ouve, fulano não me obedece, eu falo, ninguém me escuta? É os nossos testemunhos, amém? Olha só, você já viu o quartel, o exército? O exército, ali tem os oficiais, tem as patentes, e cada um obedece, e cada um tá ali conforme aquele oficial, aquela patente, por mérito, amém? E se eles não obedecer ali, dentre eles, eles são punidos. Então existe uma ordem, existe uma hierarquia. Na nossa casa é a mesma coisa, é o Deus, Jesus, o Espírito Santo, nosso marido, as esposas, os filhos, né? Uma hierarquia. Então a gente não pode querer passar na autoridade do outro. E aquele que não está exercendo a autoridade dentro da casa, o outro vai fazer. É igual a mãe tem autoridade. Amém? Mãe é mãe. Ninguém pode tirar a autoridade da mãe. Amém? O pai é pai. Glória a Deus, ninguém pode tirar a autoridade do pai. Amém? Ele perde ou ela perde para ela mesma, porque não está exercendo a autoridade. Aí outro vem e exerce. Amém? O esposo ele tem que saber a função dele dentro da casa. A esposa tem que saber a função dela. Amém? Com o esposo, com a esposa, tem que saber a função, tem que saber como que tem que tratar, como que tem que agir, o que tem que fazer. Se não faz, o inimigo acha brecha, aí vem quer fazer. É sempre assim, igreja, não é? A palavra do Senhor não é complicada, é que a gente não quer dar voz ao Espírito Santo para nós, aos direcionamentos. Então, no quartel ali, um respeita o outro. E pode prestar atenção, eles fazem por merecer, eles são sérios, eles levam as coisas a sério. E aquele que faz coisa errada é punido. E às vezes o Senhor nos dá autoridade e a gente nem liga. Dá autoridade de pai, dá autoridade de mãe, dá autoridade de sacerdote, dá autoridade de unção de aleluias para profetizar,
derrama dons, nós nem usa, nós nem ligamos para a autoridade que o Senhor está nos falando. Ele está falando aqui, ó, eu vos dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você pensa que o mal não tem ali os exércitos dele também, não? Mas o Senhor está falando que nos deu autoridade sobre toda a força deles. Nós temos autoridade, mas nós não usamos. Amém? Mas para a gente usar a autoridade, nós temos que dar o testemunho. Amém? Aí as pessoas vão, não precisa gritar. Jesus gritou ali, traz para mim, pega para mim, você tem que fazer. Jesus brigou com alguém? Não, ele falou assim, pega, traz. Todo mundo obedeceu. Nós não amamos Jesus, as mulheres não obedecem a Jesus. Não é assim? E a palavra do Senhor fala para as esposas se sujeitar aos seus esposos. Mas por que muitas esposas não querem se sujeitar? Amém? Porque não vê o homem exercendo a autoridade dele, dando aquele testemunho. Nós temos que dar o testemunho. Às vezes você vê um pregador brincalhão, mas todo mundo gosta. Por quê? Por causa do testemunho que ele dá na vida dele, na casa dele, na família dele. Aí você vê um tudo sério. Tem que fazer um pastor, tudo sério. Ninguém obedece, por quê? Por causa do testemunho. Amém? Então é o nosso testemunho. Então Jesus, ele tinha bons testemunhos, né? Ele saía, ele pregava, ele ajudava, ele curava, ele limpava. Então esse é o maior testemunho, essa é a obra do Senhor. Glória a Deus, essa é a obra do Senhor. Amém? Quando nós entendemos que nós temos que cuidar, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que amar, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que, aleluia, fazer as coisas para os nossos prós dentro da nossa casa, você já está sendo luz. Amém? Nós estamos sendo luz. E aí você tem autoridade. Aí a autoridade foi concedida a você. E está falando que para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força que o inimigo muitas das vezes quer se levantar contra a nossa vida. Mas em cada área que o Senhor colocou, nós temos que exercer a nossa autoridade. Tá bom? Com bons testemunhos. Aí as pessoas vão ver e vão respeitar essa autoridade que Deus derramou na sua vida. Nas nossas vidas. No ministério, a mesma coisa. Amém? Esaú, igreja, ele era o primogênito, né? Ele trocou a primogenitude dele por um prato de lentilha. Ele nem ligou, ele deu pro irmão dele, passou, falou, o que eu quero com isso? Abriu mão. As bênçãos que era para ser para ele, foi tudo para Jacó. O irmão dele que preparou a lentilha ali, deu para ele, ficou com a bênção da primogenitude. Porque ele desprezou. Tem gente que despreza. O Senhor coloca como mãe, despreza a autoridade. O Senhor coloca como pai, despreza a autoridade. Amém? Coloca como esposo, despreza. Despreza, não tô nem aí. Coloca como esposa, despreza a autoridade que o Senhor deu. Amém? Coloca como uma serva do Senhor, despreza. Coloca como um servo, um homem de Deus, unge, derrama dom, despreza o que o Senhor deu. Troca muitas das vezes por pratos de lentilha, pelo pecado. Daniel não se contaminou com o manjar. Amém? Do rei, ele não se contaminou, nem ele, nem os amigos dele. Ele não desprezou o que ele tinha com Deus, o que Deus colocou sobre a vida dele. Nabote não vendeu a vinha dele, não trocou, morreu, mas não trocou. Sabe o que aconteceu com Daniel? Quando foi jogado na cova dos leões, Deus livrou ele. Por quê? Porque ele não se contaminava. Amém? Sabe o que aconteceu com os amigos dele? Quando foi jogado na fornalha, aquecida 7 vezes mais de tanto ódio que aquele homem estava deles? Nada, Deus livrou. Por quê? Porque eles não se contaminavam com as coisas do mundo. Então, se nós queremos que as pessoas respeitem a autoridade na nossa vida como mãe, como esposa, como vaso do Senhor, nós temos que dar bons testemunhos, tá bom? Você começar, irmã, eu fiz tudo errado. Glória a Deus, porque Jesus, ele está nos ensinando. Ele não vem nos condenar, não. Ele vem nos ensinar. Irmã, eu fiz tudo errado. A minha vida inteira eu fiz errado. Os varões, né? Jesus está nos ensinando. Amém? O Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Nós temos autoridade. Nós temos que usar as nossas autoridades. Cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Amém? É uma autoridade, é uma patente que nós temos dentro da nossa casa. Mãe, esposa, esposo, serva, obreira, pastor, presbíteros, diáconos, são autoridades no reino espiritual e dentro da nossa casa, na nossa família. Cooperadores, tudo é autoridade do Senhor. Mas isso faz a diferença? Não, eu sou pastor, eu estou salvo. Não, se não exercer autoridade, aleluia, se não der bom testemunho, vai todo mundo para o mesmo lugar. Onde o fogo arde, tá bom?
Agora, se fizer bonitinho, pode ser pastor, pode ser o diácono, cooperador, a irmã, missionária, bola de fogo. Se fizer bonitinho, vai tudo pra glória, tá bom? Agora, se não faz direito, aí fala, ai Jesus, não sei o que acontece. Ó a autoridade, estou fazendo direito aqui o meu papel, a minha função, o que o Senhor colocou nas minhas mãos? Examine o homem a si mesmo, tá bom? Porque o Senhor vai cobrar depois de todos nós, tá? Ah, não, eu sou mãe, eu passei a minha autoridade para outra pessoa fazer. Não, a autoridade mãe é minha. Amém? A autoridade de, aleluia, esposa é minha, não é para ninguém fazer, não. Amém, igreja? Igreja, essa foi a mensagem que você colocou no meu coração. Tenha todos uma ótima tarde, de obreira também. O Senhor deu uma autoridade na minha vida, na sua vida também. Derramou dons na sua vida, você sabe os dons que você tem. Não despreza o que o Senhor te deu, não faça como Isaú, não troca por pratos de lentilha. Fala, obrigada, Senhor, eu vou usar essa autoridade, eu vou usar aquilo que o Senhor colocou no meu ministério, no ministério que é do Senhor, né, mas o Senhor confiou a mim, colocou na minha vida, aleluia, colocou na minha casa, na minha família, eu vou usar, Senhor. Eu quero usar, eu quero ser diferente, eu vou me levantar, Senhor. Eu vou pegar isso que o Senhor me deu, Pai, e eu vou cuidar com carinho, Senhor, porque o Senhor entregou para mim cuidar, para mim zelar, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, a paz, assim quando o Senhor permitir eu volto.